Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja preciosa do Senhor Jesus. A igreja poderosa, gloriosa, a igreja levantada por Deus para viver os últimos tempos. Esses tempos são tempos difíceis, mas que o próprio Deus, que nos justifica, Ele tem preparado a igreja dele para viver esse tempo de grandes dificuldades, esse tempo em que agora que nós temos que viver com coragem, viver com intrepidez, viver com ousadia, tendo a palavra na boca, na mente e no coração. É nesse tempo que nós temos que provar ao mundo de quem nós somos. Nós somos de Cristo Jesus, o ressurreto, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus que deu a sua própria vida para nos resgatar. E o que nos resta é olhar para o exemplo de Cristo e viver em Jesus, suportando as lutas, porque Ele suportou o Calvário, Ele suportou a cruz, Ele suportou os pecados que Ele não conhecia pecado, por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Então é a hora da dificuldade, a hora do aperto, a hora de situações que fogem ao teu controle, não negar a Jesus. Ele não te negou. Ele enfrentou a cruz por você e por mim. Então, esta é a hora, o dos últimos dias, o tempo dos últimos dias, e que você dirá de quem você é. Amém? Então, muito bom dia. Sejam abençoados na presença do Senhor. Você escolheu a melhor parte, estar hoje aqui. Alguns já enfrentaram problemas para sair de casa, problemas na rua para pegar um ônibus, problemas com situações, mas vieram, estão aqui. Então vocês estão honrando o teu Deus, o Deus que te tomou pela mão direita e que disse: não temas, tu és meu e eu estou contigo. E Ele derrama o seu amor sobre a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Ele honra, glória, poder e majestade. Saibam que se você abre os olhos todos os dias pela manhã, se você caminha e trabalha, é enfado, canseira o dia todo, mas Deus tem te sustentado. É Ele que te dá o poder de abrir os olhos. Então, tenha Ele como primeiro lugar na tua vida. Amém? Então, o tema do nosso culto hoje é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós hoje vamos estudar a ação desses cavaleiros, desses cavalos. Nós vamos saber qual é a situação de cada um, o que eles significam. E qual é o nosso proceder diante disso? Amém? Apocalipse 6, de 1 a 8, está assim. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Quem abriu o selo? O Cordeiro. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. E o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra.
de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vindo dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, estamos reunidos na tua presença. Queremos, ó Deus de poder e glória, entender a tua palavra, receber a instrução do teu Espírito Santo, para que nós possamos hoje sair daqui, Pai, de uma situação, de uma postura de filhos de Deus, Pai, para viver a tua palavra, as tuas instruções, no nome santo de Jesus. E os problemas que deixamos em casa, as situações contrárias, Senhor, sejam elas resolvidas, Pai, a partir do teu Espírito Santo que põe tudo em ordem. Mas hoje, neste momento, Senhor, queremos estar ligados em um só Espírito para entender, ouvir a tua voz, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Amados irmãos, tudo acontece porque Deus conhece, Deus determina, Deus permite e também Deus controla. Tudo está sobre sua autoridade. Não pense que essas tragédias que a gente vê nos noticiários não está sob a autoridade de Deus. Está e serve para os seus propósitos. Até os inimigos servem para o propósito de Deus. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. E o que são e o que representam? E nós vamos ver isso agora. O cavalo branco, em Apocalipse 6, de 1 a 3, diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor determinado a vencer. E o segundo selo, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Esse cavalo branco e o seu cavaleiro é figura de Cristo vencedor e não do anticristo. As palavras só podem aplicar-se a ele, como branco, como coroa, saiu vencendo e para vencer. Então isso se aplica a Cristo. Então vamos para a Bíblia. Apocalipse 1:14 e 2:17 diz assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor,
proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca está gravado um novo nome, a qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Está vendo? Tudo que é referido a branco quer dizer o Senhor. Apocalipse 3, 4, 5, 18, diz assim: contudo tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. A Bíblia diz que são algumas. A Bíblia não diz que a multidão, ela diz algumas. Então, aí, assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Apocalipse 14, 14. Olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Apocalipse 19, 11 e 14. Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Apocalipse 20, 11. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. O branco está sempre ligado à retidão. Sempre. Não se aplica ao diabo nem ao anticristo. E esse texto, ele é paralelo de Apocalipse 19, do 11 e 16, que fala assim: então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse texto que se aplica à volta gloriosa de Jesus, ele se aplica a Jesus e sua gloriosa vinda. A nossa vida tem que começar a ser trabalhada com muita responsabilidade em Cristo Jesus e sua palavra. Jamais podemos retroceder ou negar a Cristo Jesus por qualquer coisa nesta terra. Nós temos que ter essa primazia, o reino de Deus. E o cavalo vermelho? Vamos passar para o cavalo vermelho. Apocalipse 6,4 diz: então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido
o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. Tudo isso é com a ordem do Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a figura da perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos e da guerra. Esse cavalo, ele já atua ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Então, ele persegue a igreja, porque onde Cristo chega, onde chega o Cristo, também chega a perseguição aos crentes. Então, quando você confessa o nome de Jesus, começou a perseguição na tua vida. A perseguição começa uma perseguiçãozinha que você se abala e fica nervoso. E aí você consegue sair daquilo. Aí vem outra, e vem outra, e vem outra. E nós seremos perseguidos. Porque se você e eu não formos perseguidos, segue-se que nós não temos participação no reino. Quando nós somos perseguidos, nós estamos sendo pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Então, Mateus 5, 10 e 11 fala disso, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Lucas 21, 12 diz assim: entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão, perseguirão. E assim vos entregarão às sinagogas e os cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Atos 5,17 diz assim: então o sumo sacerdote de todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. O que é que isso tem a ver com o que eu estou pregando? Porque você é perseguido dessa forma. Você é perseguido quando se levantam e levam você à justiça. Ou quando vê, mas esse crente anda de Bíblia na mão, exalta o nome do Cristo que eles conhecem. Nossa, eles não caem? Eles não caem? Eles não negam? Aí eles são tomados de inveja e eles ficam, maquinando um plano contra a tua vida. Você é perseguido, eu sou perseguido, a igreja é perseguida. E muitas vezes vão a juízo falando mentira contra a tua vida. E mentem diante daquele que Deus dá autoridade na face da terra, que é o juiz. Eles mentem para se apropriar do que é teu. Eles te perseguem. Eles atormentam a tua vida. Mas deixa eu te falar, não exerça a tua justiça, porque nós temos o cavaleiro do cavalo branco. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é quem nos justifica. Nós jamais sairemos de uma batalha desonrados. Jamais sairemos de uma batalha perdedores. Nós somos de Cristo. Nós refletimos a imagem do Criador. A inveja era o que levava a muitas perseguições. Por que que eles andam sorrindo? Olha lá na arena, os leões estão estraçalhando os ossos daqueles cristãos e eles estão morrendo rindo. Porque eles viam o Rei da Glória. E isso transmitia ira, inveja. Hoje nós não somos mais estraçalhados pelos leões, mas muitas coisas entram na nossa vida para nos estraçalhar, arrebentar com as vísceras. Só que nós temos o testemunho dos antigos, da igreja primitiva,
do Cristo ressurreto, do Deus Todo-Poderoso, que levou as chicotadas com lâminas em suas costas, que foi aberta com uma espada, uma lança ao seu lado e derramou sangue e água. O Evangelho não é comida e nem bebida. O Evangelho é poder de Deus na tua vida. Compreendem isso? É certo que ele tem promessa para a tua vida. Os que têm promessa alcançarão. Não permitam que as adversidades da vida interrompam as promessas de Deus na tua vida. Não permitam que situações contrárias, perseguição, mas eu tenho um inimigo, eu tenho vários. Tem muita gente torcendo para que a gente não fique mais aqui cultuando o Deus vivo. Muita gente com invejas e lógicas humanas na cabeça, julgando aquilo que nem sabem. Mas se você tem a promessa não pode ser invalidada por situações contrárias. A promessa de Cristo não pode ser invalidada na tua vida, porque você está desempregado, porque você ganha pouquinho, porque você está passando por dificuldade, porque tem alguém te torturando dia e noite, porque tem alguém que te coloca na justiça, porque tem um marido furioso, ou tem um marido que trai. As promessas não podem ser destruídas, invalidadas por nenhuma situação. Por nenhuma. As promessas não podem ser invalidadas pelo um filho que não te honra como mãe ou como pai. As promessas não podem ser invalidadas se assim, são meus netos, é minha herança, é minha continuação sobre a terra, mas olha como ele está sendo criado. Irmãos, as promessas de Deus têm na nossa vida o sim e o amém. Então quer dizer que ninguém pode invalidar as promessas de Deus. Nenhum problema, nenhuma separação, nenhuma falta de emprego, nenhuma dificuldade, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem poderes por vir, podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esse cavaleiro do cavalo vermelho é o agente do dragão vermelho. Ele é o agente, entende? Do dragão vermelho. Quem é o dragão vermelho? Que é assassino desde o princípio. Apocalipse 12:3 diz assim: de repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Ele é um agente da serpente, do Satanás, do dragão, do inferno. Mas eles não podem invalidar a promessa de Deus que está sobre a tua vida. Agora vamos partir para o cavalo preto. O cavalo preto, Apocalipse 6, de 5 ao 6, diz assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz grave, vindo dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Esse cavalo negro e o seu cavaleiro é a figura da fome.
é a figura da pobreza, é a figura da opressão, é a figura da exploração. Então, fome e guerra andam juntas. Esse cavalo fala do empobrecimento da população. Essa pobreza virá também pelo fato de os crentes não fazerem concessões, ou seja, não aceitarem a marca da besta. Então, quando os cristãos estiverem à frente, resistindo a não aceitarem a marca da besta e o nome dele, não poderão mais comprar e nem vender. Olha o que Apocalipse 3:17 diz: a fim de que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, os fiéis, eles preferirão a morte do que a apostasia. Nós temos que nos fortalecer. Nós temos que nos fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que criar músculos espirituais e saber de quem nós somos e parar dos mimimi, de uma coisa mínima, de ficar chorando. Do contrário, nós não seremos preparados por Ele para esse grande dia. Fácil seremos reprovados. Então, os fiéis vão preferir a morte do que a apostasia. Então, agora vamos para o cavalo amarelo. Apocalipse 6:7-8, fala assim: quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Em outra tradução diz que chamava-se Morte e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. A morte e o inferno, ou o Hades, representam uma única realidade. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. Ambos só atuam sob permissão divina. Eis porque nós temos que nos preparar. Nós somos essa geração para viver os últimos tempos. Nós somos. Então, não perca tempo, não faça pouco da palavra, não tenha uma vida cristã de qualquer maneira. Não façam isso. Sabe por quê? Quando você sai daqui, você tem que ter lá fora uma vida santa. Porque é muito fácil você entrar dentro da tua casa, entre quatro paredes, e estar julgando a vida do irmãozinho. Porque o irmão é isso, a irmã é aquilo, o irmão é irmão, o irmão é irmã. E aí por aí vai. Mas quando você olha no espelho, quem você vê? Você pode refletir Jesus agindo dessa forma? Falando mal, levantando calúnia contra o teu irmão ou exercendo a sua justiça própria? Não pode. Você não pode refletir Jesus, mas de maneira nenhuma. Você reflete qualquer coisa, menos Jesus Cristo. Para ser mais convicto daquilo que eu estou falando, quando nós éramos do mundo, nós agíamos como filho das trevas. Isso, Cristiane, isso. Então agora, quando nós olhávamos no espelho, nós refletíamos a serpente, porque nós éramos como filhos das trevas.
hoje, como filhos de Deus, agindo na palavra, com uma nova identidade, nós refletimos quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você, quando sai da igreja, você sai para vencer e vencendo, vencer e vencendo. Porque quem te justifica é o próprio Deus. Então esse cavalo, nós estamos aonde? Apocalipse 7, 8. Ah, tá. Ambos, esses cavalos todos e seus cavaleiros, eles só atuam sobre a permissão divina, né? Então, ambos só atuam sobre a permissão divina. E o seu círculo de ação é limitado e o seu território definido. Quando ele diz uma quarta parte da terra. Então, Deus definiu o ponto. Deus definiu o território. Deus fala, então vai lá e age. Por isso que quando a gente vê uma nação empobrecida, que é fome, doença, pestilência, aí que o mundo bota lá na TV, vamos enviar provisão para essa nação, que as crianças morrem de fome, as crianças têm doenças, e assim por diante, é com a permissão do Criador. Ele escolhe o território, ele escolhe a limitação da ação e o território definido para que esse cavalo e o seu cavaleiro atuem. Então, o dia do juízo se aproxima. Mas hoje ainda é o dia aceitável. Ainda nós temos tempo. Hoje é o dia aceitável. Aceitável para você e para mim, para nos consertarmos aqui no modelo da sua santa palavra. O tempo, os últimos dias, ele é chegado. Deus vai te abençoar sempre. Você tem sonhos? Tem, eu também. Então nós vamos ter vida com Jesus, dentro da igreja, fora da igreja. Os sonhos podem se realizar ou não, mas uma coisa é garantido, você vai para o céu de luz. Jesus vai dizer, deixe que venham, são estes que vêm de grande tribulação, são meus e sentarão à mesa comigo. Não é? Então, assim, como esses tempos são tempos muito difíceis de você, pelas circunstâncias, difícil para você manter uma postura cristã. Esforcem-se por isso. Neguem-se a si próprio, mas não neguem Jesus, porque ele não te negou. O apóstolo Paulo, ele diz que precisamos saber duas coisas acerca desse tempo do fim. Esse tempo não é fácil para ser vivido. 2 de Timóteo 3:1, Paulo diz assim, sabe entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A igreja hoje está recebendo alimento, ensinamento, para que você se prepare para esses grandes dias que são chegados. Então, o caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são. E nós não podemos ser iguais a esses homens. 2 de Timóteo 3:2, é Paulo falando para Timóteo, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Os homens serão assim, já são.
já são. Então, e a conduta moral é totalmente corrompida. Isso está tão visível para a gente, os últimos dias, que eu não vou pregar para você que você é abençoado por todos os lados, e que você vai ganhar 1 trilhão, e que nem de milhão se fala mais, fala de trilhão. Eu não vou dizer para você nada disso. Eu quero preparar a igreja para esses últimos dias. Porque Deus, Ele procura com seus olhos de chama de fogo os verdadeiros adoradores na face da terra. Deus procura os fiéis. O que é mais importante para você? O ouro e a prata? O que é mais importante para você? A fartura, o status, que o status te diz que você é mais que vencedor? O que é mais importante para você, os holofotes da vida? Quanto mais você diminui, mais Cristo cresce em você. Quanto mais você desce, mais Jesus cresce em você. E as experiências com Cristo são diversas. Então, mesmo que você não veja coisa alguma, mesmo que esteja tudo parado, emudecido, e você fala, nossa, a minha vida parece até uma roda gigante assim, ou é um ciclo que sempre eu estou passando. Você vai passar até aprender. Fique firme em Jesus Cristo. Mude a sua maneira de viver. Tire os escândalos da sua vida. Domine-se. Domine-se. Seja um instrumento de honra para o teu Deus. Não seja como esses homens caluniadores, egoístas, presunçosos, arrogantes. Quando ele está falando de homens, é homens e mulheres. Nós temos um desafio na nossa vida, vencer a nós mesmos. E não atacar ninguém. Então, o que a gente faz quando a gente sai da igreja? Como é a nossa semana? Você pega a espiritualidade e divorcia da sua vida comum? Bom, 2 de Timóteo 3,5 diz assim. Ih, rapaz, pulei aqui. Tá, pode deixar. Aqui está falando da conduta moral que é corrompida. Ó, os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores. A Bíblia fala disso, sem domínio próprio. Olha isso, cruéis e inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então aí, aqui, ele pega a espiritualidade, então divorcia da vida. Não, aqui eu sou santo, graça e paz, abençoado, a paz do Senhor, eleito, pedra que vive, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é isso que você é. Tudo isso. Mas quando chega da porta para fora, você vai e se divorcia. Estou divorciado disso tudo, porque a minha vida aqui é Deus quem só pode me julgar. Qual é a minha função? Lá fora eu sou outra pessoa. Eu sou um empresário, eu sou um trabalhador, mas peraí, eu preciso ganhar mais do que aquela pessoa lá. Deixa eu dar uma puxadinha no tapete dele. Deixa eu mentir para adquirir algo. Os mentirosos também são enganados. Então, 2 de Timóteo 3,5 diz assim, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Então, Paulo está sendo extremamente rigoroso aqui.
Ah, mas eu não posso ter uma amizade. Irmãos, aqueles que confessam Jesus, que diz que Jesus é o Senhor da vida deles e não tem uma vida reta, não pode ser exemplo para a tua vida. A Bíblia diz, afasta-te também desses. Então, se você conhece uma família que fala, a paz do Senhor, a paz, mas o procedimento não tem nada de paz do Senhor, não tem nada de Deus, olha, afasta-te dessa gente. Afasta-se. É a Bíblia que manda. Agora, quanto aos ímpios, os ímpios têm que ver em você Jesus Cristo. Tem muito cristão dizendo que é cristão, que só é quando chega na igreja com aparência de santo, mas que de santo não tem nada, porque não pode, já arruma um trabalho, já com a intenção de ficar tanto tempo, para depois sair e colocar o patrão na justiça. Já entra com essa mentalidade. Então ele tem nada de crente. Não tem nada de crente. Então só sou crente dentro da igreja. Sair da igreja, tem uma vida comum. Não. Nós somos crente aqui e lá fora. Nós temos que ter a necessidade de fazer um diagnóstico. Nós temos que fazer esse diagnóstico da nossa vida com Deus. É nossa vida. É a nossa vida. Entende? É a nossa vida que tem que ser o exemplo de Cristo. Então nós temos que fazer um diagnóstico da falsa religião, que muitas vezes nós deixamos entrar em nós. Ah, mas ser crente não é assim, não. É sim. O santo não se mistura com o profano. Não é uma vida fácil ser cristão, mas nós temos que garantir isso na nossa vida, porque nós queremos subir. Agora eu vou fazer como um padre que eu vi na internet. O cara bebe, fuma, blasfema o tempo todo, tem amante, trata a família mal, aí morre e virou o santinho dentro do caixão. Aí todo mundo vai fazer a missa, orar, para que Deus leve. Não vai levar. Não vai levar. Os procedimentos vão dizer na nossa vida. Jesus falou, conhecereis a árvore pelos frutos que elas dão. Então, se o seu fruto não for bom, trate de começar a melhorar isso. Trate de começar a melhorar isso. Porque, morreu, todo mundo vai para o céu. Já pensou? O Senhor santo, 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 3 vezes santo, morreu na cruz do Calvário para nos resgatar e agora vai pegar aqueles que não anulam, não se rejeitam, aqueles que querem ter uma vida comum de adultério, de ganância, aí vai para o céu. Não pode. Não pode. De maneira nenhuma. Não irão para o céu, engana-se. Só Deus que me julga. Já está julgado pela palavra. Já está julgado pela palavra. Então nós temos essa necessidade de fazer um diagnóstico da falsa religião. Nós temos que ter a necessidade de nos afastar da falsa religião e andarmos com Deus. Andemos com Deus. 2 de Timóteo 3, do 10 ao 12, diz assim: porém tem seguido atentamente minha teologia, isso é Paulo falando para Timóteo, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. O Senhor vai te livrar dessa perseguição? Quem é o que te persegue? Diante de ti cairá. Então, contudo de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Não adianta chorar pelos cantos.
Porque se você é perseguido, suporte as dores, chore, mas saiba que a palavra está se cumprindo na tua vida. E se a palavra está se cumprindo na tua vida, segue-se que você é filho de Deus. É isso, é isso. Essa é a nossa vitória. Nossa vida tem que ser um modelo digno de ser imitado. Digno. Então, minhas avós morreram tudo crente. Nós vamos lá, na nossa memória, né, o que elas passaram, para não negar o nome de Jesus. Então, elas são o quê? Exemplo. Exemplo de ser imitadas. A doutrina de Cristo tem que ser confirmada. Amados, olha, quando eu falo demais, eu quero que entre na tua mente, no teu coração, mas eu sei que quem faz isso é o Espírito Santo. Mas quando a gente fica ansioso para que a igreja entenda, saiba, ande nesse procedimento. Queridos, olha, a doutrina de Cristo tem que ser confirmada pelo nosso testemunho. A doutrina de Cristo não diz que você pode ir para os bares da vida para beber, para se misturar com os ímpios. Não diz. A doutrina de Cristo não diz que você tem que emprestar dinheiro a juro para o teu irmão. A doutrina de Cristo não diz que você tem que falar mal do teu irmão porque você viu os defeitos dele. Olhe por ele. Porque você falar, oculta, fala na cara dele então. Não vai falar. Vai falar por trás. Não vai adiantar nada, não vai resolver nada, não vai endireitar a pessoa. Então nós temos telhado de vidro, porque nós temos família, nós temos filhos, nós temos netos. E todos nós estamos assim, a ponto de passar pelas mesmas coisas. Então, queridos, olhe para você. Seja você o testemunho da doutrina de Cristo na tua casa. Podem falar cafona, chata, chato. Enche a minha paciência com essa história de a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. Fique firme. Fiquem firmes, porque uma hora toda a tua família vai se render para Jesus por causa do teu testemunho e toda ela será salva. Em nome de Jesus, irmãos. Eu tenho família, eu tenho filho que está aqui, eu tenho netos, eu tenho marido, eu tenho lar, eu tenho uma família, eu tenho parentes e nós não podemos deixar o nosso testemunho cair por terra, envergonhar a pessoa de Cristo Jesus. Porque a qualquer momento, algum desses vão olhar para você e falar, isso quer ser crente? É isso mesmo? Eu não quero ser crente como ela. Ou, e ela é crente. Olha só, tem uma vidinha, mas não larga a Bíblia. É melhor esse testemunho, tá? É melhor essa segunda. Esse segundo aí que eu estou falando. Ah, mas não tem capacidade, né? Olha, esse povo tem razão. Nós não temos capacidade para nada na vida. Porque quem nos capacita é o próprio Deus. E quando Ele olha para um de nós e escolhe para circuncidar o coração e fazer uma convocação na tua vida, para que você levante e marche com coragem, com ousadia, para falar do nome dele, dar testemunho do reino dele com a tua vida. Isso é evangelho. É evangelho para a salvação de outros. É a tua vida, é o teu testemunho, o teu modelo digno de ser imitado. A doutrina de Cristo tem que ser confirmada no nosso testemunho. Estamos caminhando para os momentos finais. Nossa fidelidade é demonstrada pela disposição de sofrer por Cristo. Porque Paulo sofreu. Ah, eu não sou Paulo. Paulo é o exemplo a ser seguido.
Sejamos fiéis à palavra de Deus. Sejamos fiéis. Estamos vivendo os últimos tempos. 2 de Timóteo 3, 13 até o 17 diz assim: todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. São os tais mentirosos que enganam para tirar vantagem de alguém. Esses também são enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Vocês têm aprendido do Espírito Santo de Deus. Porque desde a infância sabem sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Então, amados, conclusão. Não é fácil ser cristão nesses últimos dias. Não é fácil. O povo de Deus vive como se estivesse remando o tempo todo contra a correnteza. Não é assim que a gente vive? O tempo todo remando contra a correnteza, porque nós não aceitamos as ofertas do mundo, nem o que ele representa. E de fato, estamos travando diariamente uma luta. Diariamente, uma luta contra o mundo, uma luta contra a carne e uma luta contra o diabo. Então, fiquem atentos. Comece a fazer o diagnóstico da tua vida dentro do teu lar. Como você trata teus filhos, como você trata seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata o seu vizinho, como você trata os demais irmãos. Temos que combater zelosamente os inimigos que querem nos afastar dos propósitos de Deus. Para a nossa vida, você tem um propósito de Deus na sua vida, eu tenho, e quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais intensos serão os desafios aos quais seremos submetidos. Não pense que você vai ficar na sua zona de conforto. Não irá. Precisamos estar atentos e vigilantes e continuar a combater o bom combate. Não estamos sozinhos nessa batalha. Não estamos. Pense que você não vê, mas ele está com você. Lembre-se, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando ele te chamou com santo propósito. Ele te chamou como nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, sacerdócio real, pedra que vive. Querido, menina dos olhos do Senhor, particular tesouro dele. Quem é que pode te arrebatar das mãos dele? Ninguém. Ninguém. Você é mais que vencedor sobre essa adversidade. Você é mais que vencedor sobre essa perseguição. Assim, sigamos rumo à vitória, porque o final é vitória, tendo Cristo diante de nós e nos fortalecendo para a batalha. Enfrentando o fim dos tempos vitoriosamente. Em frente, vitoriosamente em nome de Jesus. Amém?
Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, curve a tua cabeça. Oremos. Senhor, a tua palavra foi pregada. Estamos, Senhor, à tua disposição. Negamos a nós mesmos para que Cristo cresça em nós. Dominamo-nos, Senhor, para que possamos ter uma estatura de varão perfeito. Fale aos nossos corações. Senhor, abençoa a tua igreja. Fale com cada um com a sua particularidade. Que sejam todos, Senhor, todos abençoados, transformados, Senhor, ligados no trono, vivendo uma vida santa e poderosa contigo. Pai, jamais te negando, mas vivendo Cristo em nós, a esperança da glória. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Abençoa a nossa saída, nosso retorno para o nosso lar. Dai-nos uma semana abençoada, no nome santo de Jesus, para a glória do seu nome. Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja referência de Cristo na terra. Diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.